Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o nosso cupom promocional que garante a você bônus em dobro. Então você depositou 50, retorna 100. Você depositou 100, retorna 200. Até R$ 1.500 você garante com o nosso cupom aqui exclusivo para você que é Godoy1x. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download, fazer o seu depósito e inserir o nosso cupom que te dá bônus em dobro com Godoy1x. Nessa rodada do Campeonato Brasileiro, nós temos um jogo intruso da Copa do Brasil, que é Corinthians e América Mineiro, além dos clássicos São Paulo e Santos, a nossa opção, que é o Flamengo contra o Fluminense, além de Internacional e Palmeiras. Link na descrição do vídeo com a 1xBet, é o nosso cupom aqui, em Godoy1x. Bom, galera, nós havíamos falado que o Alan poderia ser importante ao Sampaoli, que poderia ali fazer dupla com o Pulgar e tal, só que antes, o Pulgar, o princípio que era ali um incômodo, que inclusive ele acabou sentindo no gramado fazendo aquecimento contra o Atlético Paranaense, acabou se tornando ali um princípio de uma lesão. Então por isso o Pulgar vai acabar desfalcando o Flamengo, então possivelmente ali seja o Alan ou qualquer outra opção do Jorge Sampaoli vai ser ali para colocar no lugar do Pulgar, que ele vai ficar fora desse jogo contra o Fluminense, além do Ayrton Lucas e do Fabrício Bruno, ambos suspensos, e também do jogo contra o América Mineiro. A possibilidade é muito pequena, visto ali num grau de uma lesão muscular do chileno Pulgar. Então, mais cedo do que nós já imaginávamos, nós vamos tentar aqui encaixar o Alan e vamos ver de que forma o Flamengo pode vir a campo. Libertadores da América, que no próximo dia 3 o Flamengo recebe o Olímpia no Maracanã. Está confirmado então a data, então já anota aí na sua agenda, no dia 3 de agosto, Flamengo e Olímpia às 9 horas. E o jogo da volta é no mando de campo do Olímpia, o jogo é no Paraguai, dia 10, uma semana depois, às 8 horas. Certamente vocês estão naquela dúvida, vai passar onde e tal? Esse jogo é pela TV fechado, tá? Pelo pacote da TV fechado, não vai passar pela Globo nem o confronto de ida e tampouco o confronto da volta. Bom, vamos falar então sobre o Alan, de que forma ele pode estar inserido nisso, se é essa a opção do Jorge Sampaoli, que ele praticamente já fez a sua estreia, jogando muitos minutos, um jogador que havia muito tempo parado, estava desde março, retornou há pouquíssimo tempo às atividades no gramado, de treinamento, inclusive no Flamengo, e já jogou, então possivelmente a gente vai ver o Alan em campo contra o Fluminense, titular ou não, mas certamente a gente vai ver o Alan ali atuando contra o Fluminense, atuando contra o seu ex-clube. E aí tem aquele cenário, que é o Thiago Maia, ele tem ali a opção do Vitor Hugo, tem a opção ali do Alan. O que a gente tem visto, inclusive, que foi mais recente, foi uma utilização de um 4-1-4-1, o Jorge Sampaoli utilizou ali muitas das vezes o Flamengo no período ali sem bola, meio que num 4-1-4-1, com o Thiago Maia sendo esse homem à frente da defesa, e aí com a linha com 4 jogadores, e o mais à frente na ocasião foi o Gabigol, como também já vimos o Pedro, e aí era a mesma estrutura no 4-1-4-1. O Alan, quando ele entra no segundo tempo, ele entra nessa linha com 4 jogadores, atuando ali um pouquinho mais pelo lado direito, mas ficou então o Thiago, entre a linha da defesa e o meio de campo, e o Alan compondo essa linha do meio de campo, fazendo ali, jogando na mesma posição e na função ali do Vitor Hugo, que havia começado a partida. Pois bem, evidente que a gente, desde que o Flamengo fechou com o Alan, tem essa expectativa de ver essa dupla, Pulgar e Alan, porque se trata de jogadores que têm o passe como um elemento importante ali para o jogo deles, são jogadores que vão poder ajudar o Flamengo no início da saída de bola, na construção, ali na progressão. O Flamengo poderá se defender ainda melhor, porque poderá ter a bola como uma ferramenta de defesa, tendo uma manutenção, mais retenção, tendo passe, então sem dúvida nenhuma existe uma expectativa pela característica desses dois jogadores, então eles poderem jogarem juntos. O Alan com o Thiago Maia, então o Alan já substituindo, entrando ali no lugar do Pulgar, aí a gente vai entender se é na linha defensiva um pouquinho mais à frente, é importante porque é aquilo, cara, você tem possibilidades no elenco, você não ia ter, então se o Sampaoli quiser um jogador para fazer a função do Pulgar, que tenha esse passe, que possa iniciar essa construção, que ajuda nesse iniciozinho da progressão,
você tem o Alan com esse jogador e deixa o Thiago Maia naquele já tem, né, trabalhado um pouquinho mais à frente, ou ambos na paralela. Então, sem dúvida nenhuma, acabou coincidindo, apesar do Alan ainda não estar, né, 100% e nem pode estar, né, 100%, porque acabou agora de retornar, tem que voltar a ter ritmo. Entrosamento é muito importante para o jogador que joga nessa posição, o entrosamento é importante, entender a dinâmica de movimentação dos seus companheiros é muito importante. Então, sem dúvida nenhuma, o Alan, apesar de não estar no ideal, na questão de ritmo, na questão de entrosamento, mas já está ali para tentar cobrir essa questão de saída, porque o Thiago Maia não tem a qualidade que o Pulgar tem para saída de bola e tampouco a do Alan. Então, se ele quiser ter o Alan como esse início desse construtor, ele bota ali o Alan no lugar do Pulgar e mantém o Thiago Maia ali, ou ao seu lado, ou um pouquinho mais à frente. Na última partida, o Thiago Maia joga mais recuado, nitidamente pelo critério de proteger a área. Não é à toa que a gente via várias vezes o Thiago Maia caindo entre os defensores, porque ele é mais alto, então ele ajuda, né, na questão defensiva, né? Então, por mais que ele não estivesse lá nas vigilâncias mais à frente, nas coberturas lá no meio de campo, ele estava mais próximo à área, até pela sua estatura, já estava ali protegendo mais a área. Mas, de acordo com esse jogo contra o Fluminense, ou até mesmo contra o América Mineiro, ele tem algumas dessas opções, e aí vamos trazer aqui na prancheta para a gente entender um pouquinho dessa lógica entre Thiago Maia e Alan, ou Thiago Maia e Vitor Hugo, Alan e Vitor Hugo, mas tendo já o Alan como uma possibilidade, né, e tendo ali o Alan como uma opção. Acabou já se tornando. O São Paulo utiliza logo, né, as opções, os reforços que ele tem. Bom, aqui a gente vê é o 4-1-4-1 do Flamengo, né? Como eu falei pra vocês, o Thiago Maia havia jogado aqui, e aí que tinha o Vitor Hugo com o Gerson, né? A linha com 4 jogadores, isso aqui no conceito defensivo, né? E aí quando entrou o Alan entrou justamente aqui na posição do Vitor Hugo, fazendo a mesma posição, jogando a mesma função. O que acontece é que o Thiago Maia jogou como esse primeiro homem do meio de campo. Na ocasião, ele estava descendo bastante para defender junto com os defensores aqui do Flamengo, com a dupla de zaga. Então ele até pela sua estatura, bola aérea, ele descia um pouquinho mais. Não necessariamente a gente vai ver isso sempre. Por quê? Se isso aqui está sendo ilustrado como camisa 11, é o Alan, né, que é o 21. Na saída de bola, você tem o Alan na saída de bola, você meio que consegue, né, emular ali, repetir o que faz com o Pulgar. É um jogador de construção de passe, né? É um jogador que te ajuda nessa primeira faixa do campo e te auxilia na construção dessa primeira faixa. Então o Alan, ele pode cumprir essa função. E aí você adianta o Thiago Maia. Thiago Maia que do lado direito a gente não tem visto tanto, né? A gente vê mais o Thiago Maia quando atua nessa faixa aqui, com essa linha com 4 jogadores, quando joga com o Pulgar e eles não estão na paralela, porque muitas vezes a gente acaba vendo um do lado do outro. A gente vê mais o Thiago Maia pelo lado esquerdo, né? Porque para ele, inclusive, facilita até para rodar o corpo, né? Que o Thiago Maia tem uma enorme dificuldade técnica para fazer esse movimento, e aqui acaba facilitando porque ele vem para o lado externo, né? Então ele acaba virando pro Ayrton Lucas, que vai estar fora do jogo, né? Como nós citamos, então ele não cai por dentro. O canhoto receber por aqui, não ter tanta intimidade assim na rotação, ele vem para o lado, teoricamente, mais congestionado, né? Ao girar o corpo, é o que acontece com o Thiago Maia, porque ele não tem tanta precisão no giro, então quando ele gira para o lado direito, aí ele já fica ali com mais dificuldade ainda e acaba dificultando a progressão e a automação do Flamengo aqui pelo lado direito. Então ele tem essa possibilidade, né? Do Alan ser desse primeiro homem e o Thiago Maia um pouco mais à frente, ou, quiçá, ali o Vitor Hugo. Mesma questão, ao contrário, o Thiago Maia ser o primeiro homem, mas aí você não pede a mesma qualificação na saída de bola, né? Isso aí já fica claro pra gente, mas em contrapartida você tem o Alan no período da progressão, até naquela questão, né, de mais proximidade. Alan que joga mais também pelo lado esquerdo, que facilita, né, na sua cobertura, contudo, diante aí da sua estreia, né, desses minutos iniciais que ele teve com a camisa do Flamengo, ele atuou pelo lado direito e o Sampaoli teve, né, essa manutenção do Gerson atuando ali pelo lado esquerdo, porque curiosamente, seja Alan, Vitor Hugo, Thiago Maia ou até mesmo o Gerson, apesar de hoje não estar, né, disputando, em aspas, né, a posição com outros jogadores, são todos canhotos, né? E ainda tem o Everton Ribeiro, mas também o Everton tá fora, né, dessa conjuntura aqui que a gente tá falando desses jogadores. São muitos, o Flamengo tem muito canhoto, né, nessa faixa do campo. As opções, o Pulgar acaba sendo uma exceção por ser destro de trabalhar na primeira linha. Então ainda também tem ali o Alan. O Alan, na minha opinião, ele não é um extra classe, se assim a gente pode dizer. Mas o Alan tem uma referência muito boa sobre o jogo do Sampaoli, ele compreende e entende muito bem o que o Sampaoli quer no seu jogo, isso é uma grande vantagem. E como a gente já tem falado há muito tempo, o Alan é um jogador que, na minha opinião, na minha visão, ele é um jogador de personalidade.
Então, essa personalidade que ele tem, ele não tem medo, né? Ele é um jogador que entende a importância de você arriscar, de você buscar verticalidade, de você ter esse jogo agressivo, né? Seja com ou sem a bola. Junto com a compreensão do jogo, é muito importante. Inclusive, há um pouco tempo atrás, a gente estava vendo uma matéria de um profissional do futebol falando lá de fora, que é mais importante. Não é nem o caso do Alan. Você tem um jogador nota 6, mas que ele entenda completamente a dinâmica do seu treinador e entenda direto o coletivo, do que ter um jogador nota 8, mas que seja um ignorante, que não entenda nada coletivamente, que inclusive ele só joga sozinho porque ele tem enorme dificuldade. Esse foi um parâmetro que falaram no exterior sobre a importância da compreensão do jogador. E o Alan é justamente esse exemplo, né? Ele se sente muito confortável para esse modelo de jogo do Sampaoli, entende essa ideia e junto com isso ele tem uma personalidade ali própria que encaixa bem nessa dinâmica. O Flamengo joga amanhã contra o Fluminense, 4 horas da tarde. O nosso encontro aqui no canal, na nossa live pré-jogo, lá direto do Maracanã, será às 3h05, com a escalação do Jorge Sampaoli na mão, e vamos acompanhar tudo o que acontece lá nesse grandíssimo jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro, e eu já deixo o convite para você acompanhar, deixar o seu like, que é muito importante, e chega junto aqui com a gente. Aperta também o inscrever-se, cara, para acompanhar as notícias, informações, análises e opinião sobre o nosso Flamengo. Então vamos ver. Alan, que é meio que ali um xodó ali do Jorge Sampaoli, o Jorge Sampaoli gosta demais dele, já terá talvez boas responsabilidades e talvez já seja necessário pela ausência do chileno Pulgar, que é muito importante para o encaixe desse time. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, anota aí então a nossa live amanhã às 3h05 lá, direto do Maracanã. Um grande abraço a todos, tamo junto, tchau, tchau.